Euronews Noite, segunda parte, especial dos 75 anos do Dia D. O nome de código foi Operação Overlord, a invasão das forças dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França Livre e de outros aliados sobre a França ocupada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu a 6 de junho de 1944. Foi um ano depois da derrota alemã para o Exército Vermelho na famosa Batalha de Stalingrado. 75 anos depois, a invasão da Normandia é um símbolo de sangue, lágrimas e união. É um dos momentos decisivos da história mundial. O desembarque das tropas aliadas na Normandia foi a maior operação militar marítima de sempre, sem precedentes, quer no tempo que levou a ganhar forma, quer na escala de execução. A armada de navios de guerra e outras embarcações foi constituída ao longo da costa sul de Inglaterra. O plano consistiu em criar manobras de diversão para levar os alemães a crer que os pontos de chegada eram outros. A planificação do dia D foi gigantesca. Foram criados subterfúgios para baralhar os alemães sobre a altura e o local em que ia acontecer. Foi até um ponto que criaram uma espécie de exército fantasma para eles acharem que íamos chegar à zona de Calais, que era o percurso mais rápido no Canal da Mancha, e mobilizassem os equipamentos e as tropas para lá. E depois nós desembarcámos noutro sítio. Os artifícios eram cruciais, mas depois era necessário passar pela complexa linha de defesa que os nazis tinham erguido ao longo da costa francesa. Foi a maior operação anfíbia da história. No dia 6 de junho de 1944, desembarcaram na Normandia 156 mil homens com milhares de navios. Tinham pela frente um desafio incalculável. Nada garantia que o dia D ia ter sucesso. Era preciso bater uma muralha atlântica, as tropas dissimuladas, o arame farpado, as minas, as caixas de betão, mas tinham passado anos a planeá-lo. Uma das grandes incógnitas era, obviamente, a reação dos soldados após o desembarque. Para dezenas de milhares de jovens, este era o seu primeiro combate. A grande maioria dos homens nunca tinha estado em combate, ou então tinha uma experiência muito limitada. Eram recrutas, não eram profissionais. Eram jovens que estavam no auge das suas capacidades físicas e mentais. Com isso e o treino intenso que tiveram, acabaram por levar a melhor no dia D. E isto foi apenas o primeiro passo. Os confrontos pelo controle da Normandia duraram vários meses. A batalha fica gravada a sangue nos livros de história, mas quem viveu de perto leva consigo uma experiência marcada na memória para a eternidade. Vi mortos no barco, vi feridos e soldados ainda em vida. Choravam pela mãe. As pessoas pensam que se reza a Deus. Não, quando morremos, chamamos pela nossa mãe. À medida que ia caindo, vislumbrei o meu tenente atingido pelos mesmos disparos que eu. Estava ainda de pé a ser continuamente alvejado. Quando os tiros pararam, caiu. Já tinha partido. Se não tivéssemos medo, era porque tínhamos algum problema. Éramos todos uns garotos. A ordem que tínhamos era correr o mais rapidamente possível para o cimo da praia onde estavam os bunkers. Quanto mais perto chegávamos dos bunkers, menos riscos corríamos. Quando lá chegávamos, mandávamos granadas pelas aberturas. Toda aquela massa de soldados a desembarcar resultou. Foi aí que Hitler perdeu a guerra. Era aí que ele devia ter parado. Foi o que pensei logo no momento. Quando, no final, vi tudo o que sacrificámos por causa dele,
Muitas vezes penso, valeu a pena aquilo tudo? Acho que não. Hoje em dia já ninguém se lembra. Foi tudo esquecido. Não trocava a minha experiência nem por $1 milhão, mas não voltava a passar por aquilo, nem por $1 milhão. Baixei-me e peguei-lhe na mão. Queria que ele sentisse que não estava sozinho. Ele apertou-me a mão, como a dizer que estava tudo bem. Depois morreu. Era apenas um rapaz, um miúdo, e estava ali morto. Just a little boy. Just a little boy. And he was dead. A Normandia é um ponto de paragem obrigatória para todos os que se interessam pela história e por quem ainda não percebeu a importância da atual unidade das nações europeias. Na costa francesa estão ainda os destroços militares da invasão. 75 anos depois, os vestígios da terrível batalha do desembarque aliado na Normandia são ainda visíveis. São como que fragmentos de memória. E depois existem também os destroços engolidos pelas águas. Navios de guerra, de transporte e até mesmo blindados fazem pensar nas vidas que se perderam. Os arqueólogos do Ministério da Cultura garantem que todos estes objetos afundaram no dia 6 de junho de 1944. É um navio de transporte de tropas bastante grande e que foi atingido por 2 minas. O casco está partido em 3. Os vestígios estão cada vez mais frágeis, atacados pela corrosão. A descoberta e o recenseamento já foram feitos. A França apresentou uma candidatura à Unesco para classificar o local como Património Mundial da Humanidade. A resposta será conhecida em 2021. A cor nos arquivos de guerra deram um maior realismo às imagens da época, mas o drama da guerra é ainda impossível de retratar a 100%. O olhar de George Stevens foi uma primeira aproximação com o realismo. O dia D, o do desembarque dos aliados na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, ficou eternizado pela lente de George Stevens, escolhido pelo general Dwight Eisenhower para liderar a equipa que captaria para a posteridade o fim deste trágico episódio da história mundial. Hoje, os milagres da tecnologia permitiram transformar as imagens filmadas a preto e branco em cor que dá vida à tela, mas não esconde a dureza do momento. That's my father. Ninguém previu o que iam encontrar. A visão angustiante desses prisioneiros, das doenças, como o tifo, e os corpos empilhados como lenha. Como chefe desta unidade, o meu pai percebeu que as coisas tinham mudado e, em vez de se limitar a registar os acontecimentos, foi recolhendo provas. No momento em que a Europa, Estados Unidos e outros países pelo mundo se preparam para celebrar o 75º aniversário do dia D, o filho do realizador fala da importância da coligação que levou à vitória e das conquistas feitas. Penso que a aliança europeia é forte. Está um pouco dividida neste momento, mas acho que os interesses e propósitos comuns nos manterão juntos. Porque o pós-Segunda Guerra Mundial foi uma conquista extraordinária e eu acho que isso nos ajudará no futuro. Depois da guerra, George Stevens seguiu uma carreira bem-sucedida de cineasta em Hollywood. Entre os filmes que ficam para a história está Um Lugar ao Sol, com Montgomery Clift e Elizabeth Taylor, vencedor de 6 Oscars, entre eles o de melhor realizador.
Foi na madrugada de 6 de junho de 1944 que milhares de paraquedistas aliados saltaram sobre a França ocupada, atrás das linhas inimigas. 75 anos depois, os mesmos veteranos de guerra voltaram a realizar o mesmo salto, com alguma ajuda e já sem os tiros de metralhadora e os estrondos das antiaéreas. As imagens que se seguem dispensam comentários. How are we doing? You okay? Oh, right. Nice one, Harry. You all right? How's that, Harry? That was super. Better than the last time you jumped here? Or not quite? It's drier than the last time I jumped here. Well done, mate. E chegamos ao final deste Euronews Noite, 6 de junho de 2019, 75 anos depois do desembarque na Normandia. Obrigado por estar connosco.